como a McLaren saiu do buraco para disputar título em 2024. Se você está acompanhando essa temporada, você sabe que a suposta sensação do ano é a McLaren. Pelo menos para mim, a Ferrari, mas tudo bem. E você também sabe que até outro dia a McLaren estava brigando no meio do grid, a McLaren estava sofrendo com o carro e, num passar de mágica, ela simplesmente passou a brigar por pódios, vitórias, títulos e agora lidera o campeonato de construtores depois de mais de uma década. Mas como isso aconteceu? Como essa equipe, que um dia foi a suposta equipe do motor de GP2, passou a brigar por título depois de muito tempo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Então, se prepara, senta aí, prepara alguma coisa para assistir esse vídeo, porque hoje eu vou te contar como tudo isso aconteceu. E é o seguinte, já no início do vídeo você já sabe o que você tem que fazer, é uma troca. Eu te dou um vídeo, você me dá a sua inscrição. Inscreva-se aqui nesse canal e clica aqui no like para ver mais vídeos de Fórmula 1 e, claro, me ajudar na divulgação, porque o like faz isso. Inscreva-se, clique no like e vamos pro vídeo. Seguinte, esse vídeo vai ter um caráter um pouco de linha do tempo. Isso porque é necessário a gente falar de como a McLaren voltou ao topo da Fórmula 1 logo depois de ter deixado o topo em 2012, quando foi a última vez que a equipe liderou um campeonato de construtores. Naquela temporada, a McLaren poderia ter brigado pelo título, aliás, poderia ter vencido os títulos de pilotos e de construtores, porém perdeu por culpa da própria. Ora por erro de estratégia, ora por erro nos boxes, ora por erro dos pilotos, ora por erro, melhor, problemas no motor, problemas do carro, quebras, tudo isso contribuiu porque a McLaren tinha o melhor carro numa determinada parte da temporada, se é que não na temporada inteira, talvez eu esteja exagerando um pouco aqui, mas a McLaren tinha tudo para ser campeã em 2012, mas falhou, conseguiu perder. E isso culminou principalmente na saída do Hamilton naquela temporada para a Mercedes a partir de 2013, e ele conseguiu sucesso enquanto a McLaren entrou numa descendente que durou por mais de uma década. Em 2013, o Pérez veio para substituir o Hamilton, e ele brigava mais com o Button do que qualquer outra coisa, e a McLaren simplesmente não conseguia êxito naquela temporada com os seus pilotos e também o carro que era ruim. Mas aí a culpa não foi de ninguém mesmo, foi só da equipe mesmo que não conseguiu fazer um carro bom. Em 2014, um ano depois, Pérez saiu, chegou Magnussen e conseguiu um pódio da primeira corrida, mas aquilo não ia ser um presságio do que seria a temporada da McLaren, não. A temporada da McLaren foi bem mais ou menos ali mesmo e só. Conseguiu uma boa posição no campeonato de construtores, mas não foi nada além disso, não. E apesar dela ser uma parceira histórica da Mercedes, ela resolveu romper os laços com os alemães e assinou com a Honda, sua antiga parceira nos anos 80, para fornecimento de motores a partir de 2015. Além disso, ela trouxe o seu ex-famoso, Fernando Alonso, para guiar a equipe rumo às vitórias novamente, tentando repetir aquele passado vitorioso. Mas, como que eu digo pra vocês, deu tudo errado, gente. Deu tudo errado. Aqui vai o primeiro ensinamento do vídeo. Nunca volte pro seu ex, independentemente de quem ele seja. McLaren, Honda e Alonso mostraram que não é uma boa. Os três de uma vez. Não tinha como isso dar certo. A Honda chegava para produzir os seus primeiros motores híbridos, enquanto todo mundo já tinha um ano de experiência. E isso é um erro. Se você não chega antes de todo mundo, ou enquanto todo mundo está chegando, você não consegue atingir o mesmo objetivo dessa galera que já tem mais experiência fazendo motor. Sem falar que o motor da Honda deu errado, o motor da Honda era fraco e foram 3 anos, 15, 16 e 17, da equipe e o piloto frustrados com o fornecimento de motores da Honda. Chegando até, por exemplo, já em 2015, o Alonso reclamando que aquilo era um motor de GP2 em plena Suzuka, casa da Honda. Alguns funcionários da McLaren, inclusive, diziam que aquele motor não era condizente com o carro, porque o carro era realmente bom. Porém, se eles tivessem um motor melhor, eles conseguiriam alcançar lugares mais altos na tabela, o que não aconteceu. Muito por causa do motor, claro, como você já imagina. Esse foi o divisor de águas, porque, claro, se você fica abaixo no campeonato de construtores, você perde dinheiro e não consegue investir tanto. E a McLaren, que já não tinha muitos patrocinadores, se viu numa situação extremamente complicada. Em 2016 até deu uma melhorada, ficou em sexto. Em 2017 ficou novamente em nono, quando os funcionários perceberam que o carro era bom, mas o motor nem tanto. E em 2018 eles resolveram cortar relações com a Honda e se mandaram para fazer um acordo com a Renault. Que aqui entra uma história curiosa, porque a McLaren estava chateada com a Honda e a Red Bull estava chateada com a Renault. Eles trocaram, a Honda foi para a Red Bull e a Renault foi para a McLaren e deu certo para todo mundo.
E aí a McLaren começou a acordar. Em 2019 ficaram em quarto no campeonato, agora já com Sainz e Lando. O carro foi feito ao redor do motor, então deu certo. Em 2020 ficaram em terceiro no campeonato de construtores, marcando mais pódios constantemente, chegando nas 5 primeiras posições mais frequentemente e conseguiu uma boa posição no campeonato, então era a McLaren ressurgindo. Em 2021, mesmo com o Ricardo não ajudando tanto o time, ela conseguiu se manter entre P4 e P5 no campeonato e chegamos agora em 2023 a 24, quando o time começou muito mal na temporada passada, mas depois de um grande upgrade no GP da Inglaterra, começou a disputar por pódios e agora em 2024, depois de muito tempo, 12 anos, ela voltou a liderar o campeonato de construtores. Só que nesse meio tempo aconteceu uma coisa muito importante. Não só a troca de motores, que ela passou de usar motor Mercedes, depois motor Honda, motor Renault e depois motor Mercedes de novo. Não foi só isso, não foi a troca de pilotos, não foi nada. Um cara conseguiu alterar tudo isso, Zac Brown. Ele foi nomeado chefe das operações da equipe da McLaren em 2018. E ele deixou bem claro que o erro da equipe não era culpa de um ou outro, era culpa da equipe. Ele disse o seguinte: ninguém tem culpa sozinho, mas quando você vê o CEO e o chefe de equipe entrando e saindo, ou seja, várias pessoas indo e voltando, é difícil seguir adiante. O que ele quer dizer é que faltou continuidade na equipe. Isso que a McLaren só veio ter com o próprio Zac Brown. Principalmente quando ele trouxe algumas pessoas que já tinham uma certa experiência em outras equipes, como por exemplo o André Stella, que virou o chefe da equipe e começou a trabalhar com o Zac Brown para organizar a casa. Ele ainda está tentando, principalmente em 2024, com o que a gente está vendo, mas ele vai conseguir. E também na contratação de outros personagens que colocaram a McLaren no eixo. E isso todo mundo sabe. Mas além disso, o Zac Brown é um negociador nato. E se você acompanha a McLaren nas redes sociais, você sabe muito bem que toda semana a McLaren anuncia um acordo de patrocínio. Isso é dinheiro entrando em caixa, que a McLaren vai usar para desenvolver o carro e assim alcançar lugares mais altos. Como a gente está vendo, de um jeito ou de outro, o Zac Brown não só arrumou a casa, como arrumou os motores, arrumou o carro, arrumou o pessoal, arrumou os pilotos e arrumou as finanças. E um dos grandes exemplos disso é que você consegue perceber apenas pelas imagens dos carros da época. Por exemplo, a McLaren de 2018. Você conta no dedo a quantidade de patrocinadores que estavam presentes no carro da McLaren. E aí a gente passa para 2024, a quantidade de patrocinadores que ela tem, que a gente não consegue nem contar no dedo. Isso é, sim, o termômetro, o parâmetro do efeito Zac Brown no meio de negociar as coisas e de como ele elevou a McLaren de patamar. Claro, ele não fez nada disso sozinho, ele precisou de outras pessoas. Mas ele foi o líder dessa revolução. Tudo isso para fazer a McLaren voltar ao topo e, claro, reiniciar a roda e trazer mais pessoas boas e mais dinheiro à equipe de Fórmula 1. E tá dando certo, como a gente tá vendo. Então, amiguinhos, sem querer dizer que uma pessoa só é culpada de tudo isso, mas a McLaren passou por um processo muito importante em 2018 com a chegada de Zac Brown, mas precisou aprender muito a voltar ao meio do grid depois de décadas. Foi um aprendizado e tanto. A McLaren agora já sabe muito bem como que é ter um carro bom e um carro ruim ao mesmo tempo. Mas ela conseguiu sair do buraco e agora está disputando pelo título. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ela é a líder do campeonato de construtores. Mas se você já está vendo esse vídeo antes do campeonato acabar, é porque eu não estou sentindo tanta segurança assim que a McLaren vai conquistar esse título, principalmente porque a Ferrari está logo atrás e pode sim tirar esse troféu das mãos da McLaren, meio como o Max Verstappen fez no Brasil, tirou qualquer possibilidade do Lando ser campeão. Mas bem, eu quero saber sua opinião sobre isso tudo. E para você que está no futuro, a McLaren foi campeã? Se sim, eu vou alterar o título desse vídeo, como a McLaren saindo do fundo do poço para ser campeã do mundo em 2024. Mas bem, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você sabe e qual foi a sua opinião, qual foi o divisor de águas da McLaren, tanto para o mal quanto para o ruim. Para mim, foi trazer o motor Honda para ela e para o bem, foi trazer o Zac Brown. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, clica aqui no like, se inscreve, vou pedir de novo. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal F. Até lá!